E aí, galera, tudo bem com vocês? Depois da data FIFA de volta com uma boa vitória. Eu acho que tem pontos para a gente destacar negativos, mas os pontos positivos, obviamente, vão se sobrepor. O Fluminense vence mais uma vez em casa, vence o Corinthians, algo que não acontecia desde 2022 do Campeonato Brasileiro, aquele 4-0, aquela atuação acachapante. De novo, o Fluminense enfrenta o Corinthians, faz uma atuação bem interessante, domina o Corinthians, até porque o Corinthians é um time muito limitado hoje em dia, cheio de desfalques também. Estava sem Ranieri, estava sem o Hugo Souza, estava sem também o Memphis Depay, então estava com alguns desfalques relevantes. Enfim, foi com uma escalação de muitos volantes, tentar ganhar o meio de campo. No início de jogo até propõe o Corinthians, tem algumas chances, tem a finalização do Alan de fora da área, tem outra finalização que eu não lembro de quem foi, acho que foi do André para fora, mas enfim, o Corinthians no início até deu um certo sustinho no Fluminense, eu até me incomodei um pouco com a postura, o Fluminense não estava conseguindo chegar, estava até um pouco mais recuado, mas em duas situações mostrou porque o Fluminense estava um pouco mais recuado, fez uma estratégia diferente. Porque o Corinthians se atirando ao ataque e se expondo demais na defesa. O Fluminense, ele abre o placar com o JK num contra-ataque excelente, o lançamento do René vai pro Serna, o Serna se livra do zagueiro do Corinthians, o Gabriel Paulista, corta depois o Gustavo Henrique juntamente com o Gabriel Paulista e toca pro John Kennedy driblar o goleiro Cauê e fazer 1-0, até correu o risco de errar, mas conseguiu ter calma e tranquilidade para fazer 1-0. E volta o Corinthians ainda com a bola, tentando fazer uma proporção de jogo, que é terrível a gente assistir o Corinthians jogando, é bem ruimzinho, um time que não consegue ter a criação, não consegue se propor jogo, talvez por isso também o Fluminense optou por essa versão mais recuada. Enfim, no primeiro tempo eu acho que não teve muitas alternativas, muitas finalizações, foi aquele banho-maria, foi enrolando, até que no final do primeiro tempo, excelente jogada, uma boa trama de John Kennedy, com o René, com o Lúcio Acosta, a bola vai para o Serna, mais um defensor do Corinthians na direita, o Savarino, ele segue, na minha opção, opta pela jogada errada, acaba chutando a bola na trave, na sequência o Hércules vem que nem um foguete, faz 2-0, 2-0 esse que eu creio que o Fluminense mereceu, até o Corinthians foi num momento muito curto do jogo, que teve possibilidade de fazer gols, mas num geral o Corinthians dominado pelo Fluminense, assim, o Corinthians não é um time que não consegue propor jogo, então essa é a maneira melhor para você jogar contra o Corinthians. O Curitiba fez isso, o próprio Bahia fez isso e ambos venceram o Corinthians, o Fluminense também optou por isso, vira o segundo tempo uma murrinha danada, o Fluminense até cria chances com o próprio JK de fora da área, no primeiro tempo também teve finalização do JK de fora da área, mas não muitas chances criadas, até a expulsão do Alan, que o Lúcio Acosta vai protegendo a bola, puxa a camisa do Alan, o Alan enlouquece, fica extremamente irritado, tenta dar tapas no Lúcio Acosta, acaba tendo uma confusão, o Freitas chega e o Alan bota a mão nos bagos e é expulso. Deveria ter sido expulso pela tentativa de agressão no Lúcio Acosta, mas enfim, foi expulso e o Lúcio foi amarelado, tá fora contra o Curitiba. Depois disso, o Fluminense até cria outras oportunidades, tem uma com o próprio Castilho, que ele perde a bola travada, depois tem outra jogada com o Soteldo, que ele cruza para dentro da área, o Castilho ajeita para o Martinelli, a Martinelli toca depois para o Castilho, ele faz um bonito gol, mostrou o recurso na jogada, ajeitando de peito, recebendo do Martinelli, finalizando firme pro gol. Eu acho que John Kennedy e Castilho estão ganhando pontos, o Castilho cresceu depois do gol, está pegando confiança, pode realmente se transformar num jogador que a gente está esperando. Nos últimos 2 jogos, 2 gols, entrando no segundo tempo no outro jogo, enfim. Só que o problema veio depois disso, cara. Depois disso, o Fluminense mantendo uma dominância, mantendo uma tranquilidade no jogo, o Zubeldia mexe, e na minha visão mexe muito mal. Vamos lá com as mexidas que eu não gostei. E o Sofascore mostra assim. Vamos lá, primeiro ele tira o Acosta e tira o Serna e bota o Soteldo e bota o Ganso. O Soteldo não faz boa partida também, não achei uma grande partida, apesar dele participar do lance do gol. E Ganso também vem faltando dinâmica no Ganso, vem faltando contribuição, um jogador que não está conseguindo mais contribuir com o ritmo do jogo, está caminhando demais para o declínio, o declínio dele está cada vez maior. Enfim, é um jogador que chamou responsabilidade no Carioca, mas está faltando mais responsabilidade. Enfim, é um jogador que não está conseguindo agregar. Entrou e já fez a dinâmica do time cair. O time já não conseguiu mais ter tanta proposição, apesar de ter feito o gol na sequência. Aí ele tira o John Kennedy, bota o Castilho, tira o Hércules, bota o Alisson. Por enquanto aí tudo certo, na minha visão. O time continuando a fazer sentido.
apesar do Ganso diminuir bastante a dinâmica, mas o Corinthians tinha -1, eu acho que até fazia sentido botar o Ganso nessa questão para tentar fazer com que ele voltasse a ter confiança, voltasse a ter voltar a dinâmica do jogo, enfim, conseguir contribuir, não achei que ele contribuiu, enfim, e diminuiu a dinâmica do time. Aí vai lá o Zubeldia, depois do terceiro gol, pensou, não, o jogo está definido, 41 minutos do segundo tempo, ele vai, o jogo foi definido, tá? Enfim, mas eu queria só pontuar o que me incomodou. Ele tira o Martinelli e bota o Germancano que não joga desde outubro, o Germancano que volta a temporada, ele se machuca, e Germancano que foi -1 em campo no Fluminense, entendeu? E o time perdeu dinâmica, o time perdeu total a dinâmica, fez com que o Corinthians totalmente entregue, apesar de ter feito mexidas no meio campo, entrou Matheus Pereira, entrou o Dieguinho, enfim, botou o Jesse Lingard, mas o Corinthians voltou pro jogo, pressionou um pouquinho, teve um lance cara a cara do Lingard, o Fábio fez grande defesa, depois teve um escanteio, no escanteio o Fluminense leva um gol bobo, para mim falta de atenção, e para mim ligou alerta na questão de bolas aéreas do Fluminense. Mais uma vez o Fluminense levando gol em jogada de escanteio. Complicado. O jogo que era para ter moral 100%, para melhorar saldo, vira um jogo que a gente abre o olho e fala não se deve agradar vestiário em situações assim. Se os jogadores não conseguem contribuir, eles não devem entrar. O Ganso e o Cano, especialmente o Ganso, mas além disso o Cano recebe de rebote, não deveria ter entrado. Piorou a dinâmica do time e não fez sentido o time que estava em campo no final. Tinha um volante só e o Ganso de segundo volante, que piorou demais a questão do Fluminense, que poderia ter ampliado o saldo, poderia ter feito mais. Vou até olhar a classificação aqui. O Fluminense está com quanto de saldo? Está com +6, poderia estar com +7, deveria ter procurado até mais gols para fazer saldo. O Corinthians estava em apuros no jogo, poderia ficar com 8 de saldo, o Palmeiras tem 9. Em caso de derrota para o Grêmio, poderia equalizar o saldo, o Fluminense ficar com o mesmo saldo do líder. Entendeu? Na minha visão, foi um desperdício esse final de jogo, apesar de qualquer coisa. Eu acho que o vestiário ele é importante sim, mas ele não deveria ser a pauta 100% nessas questões. Mas de resto, o Fluminense fez uma atuação muito boa. O time, quando está com confiança, o Fluminense, quando está bem, ele gera muitas jogadas. Lembrei o lance que eu queria falar do JK. JK, eu não lembro de quem. Eu sei do chute do Samuel Xavier, mas eu não lembro de quem foi a finalização que o goleiro do Corinthians pegou, deu rebote. E na sequência o Samuel Xavier chuta de fora da área e faz grande defesa também. Eu tô custando lembrar, eu acho que foi o JK, mas pode ser o Castilho. Enfim, foi uma outra oportunidade. O Fluminense chegou a ter volume, poderia ter feito mais, mas abdicou disso em prol do vestiário. Enfim, o Fluminense vence esse jogo, tá com o Lúcio fora, se não me engano, acho que era o único jogador que estava pendurado e não joga. Mas enfim, a sequência do Fluminense é chatinha, né? Vai pegar Curitiba fora de casa, o Vasco foi lá e arrancou empate, né? Na realidade estava na frente e sofreu empate, o Curitiba arrancou empate. É um estádio, um ambiente que o Fluminense tem extrema dificuldade de jogar, o Couto Pereira. Enfim, espero que o Fluminense volte a render lá. Não vence há milhares de anos, eu nem lembro qual foi a última vez que o Fluminense venceu do Curitiba. Eu acho que foi lá atrás com o gol do Richarlison em 2017. Faz muito tempo que o Fluminense não vence o Curitiba lá no Couto Pereira. Teve dificuldade em 2020. Se esforçou para perder, acabou empatando. Em 2022 toma uma virada tosca. Em 2023 só perde mesmo, não faz uma partida podre. Enfim, o Fluminense contra o Curitiba lá tem problemas. Depois disso a estreia na Libertadores com o Laguaira. E depois disso, se eu não estou enganado, o Flamengo. Então é uma sequência chata, sequência de afirmação, sequência de jogo fora de casa contra um adversário que, querendo ou não, é pior. Está no meio da tabela, o Curitiba não, está em sétimo. Então faz até uma campanha boa o Curitiba. Mas o Fluminense, se ele quiser se manter lá em cima, tem que vencer o Curitiba. Se o Fluminense quiser se manter lá em cima, tem que fazer jogo duro com o Flamengo, tem que vencer o Flamengo, até porque se quiser ficar lá em cima, é um concorrente direto. Enfim, e na Libertadores, eu acho que contra o Laguaira, eu creio que uma administração interessante de quem vai jogar seria, na minha opinião, o mais viável. Enfim, eu acho que a atuação está aprovada. O que não está aprovado é tentar mexer para gerir elenco. O Ganso estava numa situação complicadíssima, parafraseando, né, que o apelido de Tô Doido do Neymar, o Ganso parecia o seu boneco da escolinha do professor Raimundo. E o Germancano também muito sem condição nenhuma ainda de atuar. Deu para mostrar 100%, teve uma finalização do Castilho no finalzinho do jogo, o Cano ficou na frente, posicionamento todo errado. Enfim, pontos positivos, John Kennedy, o Serna entrou bem também, o próprio Castilho, enfim, Fábio também garantindo o resultado. Acho que tem pontos positivos, o Freitas também gostei da atuação dele.
Samuel Xavier foi razoavelmente bem. Renan também não comprometeu. O James também não. Acho que foi uma atuação legal do time. O Hércules também é um jogador que está cada vez crescendo mais perto da área, mais presença como elemento surpresa. Enfim, Savarino também. Mas eu acho que é um time que está se formando. Mas o banco também está devendo. Tem Igor Rabelo no banco. O Midian vai estrear quando? Enfim, são várias perguntas e poucas respostas assim, que o Zubeldia mostrou. Enfim, até o jogo contra o Curitiba. Deixa eu lá, se você gostou, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!